capítulo de número 13, versículo de número 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Palavra do Senhor Deus. Por que motivo que eles creram? Eles creram porque o mesmo Deus que os predestinou antes da fundação do mundo também deu fé para eles crerem. Olha o que diz claramente em Atos capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, todos os que já haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Mas os que não foram destinados para a vida eterna, não creram. É por esse motivo que algumas pessoas vão crer no Evangelho e outras pessoas não vão crer no Evangelho. A palavra, ela deve ser levada adiante a todos, sem exceção. Porém, alguns vão crer e outros não vão crer. E quem são os que vão crer? Os que já foram predestinados para a vida eterna, antes da fundação do mundo, no processo da eleição. É o que diz a palavra de Deus. E os que não foram predestinados para a vida eterna, esses não vão crer no Evangelho. Esses não vão aceitar o Evangelho. Esses não vão andar de acordo com a vontade de Deus aqui nessa terra. O papel do ministro do Evangelho, que leva o Evangelho adiante, é falar de Jesus para todas as pessoas. Não importa quem seja a pessoa. Por que motivo? Porque o ministro do Evangelho, que leva o Evangelho adiante, ele não sabe quem são os predestinados. Então, a partir do momento que o ministro do Evangelho, que leva o Evangelho adiante, não sabe quem são os predestinados para a vida eterna, automaticamente ele tem que levar o Evangelho a todos, sem exceção. Porém, alguns vão aceitar o Evangelho e outros não. Alguns vão praticar o cristianismo, outros não. Não compete a seres humanos julgar as pessoas que não aceitam e julgar as pessoas que não praticam o Evangelho. Se a pessoa não quer aceitar, o problema é dela. Se a pessoa não quer viver de acordo com as leis de Deus, o problema é dela. O papel do cristão não é julgar e criticar. O papel do cristão é levar o Evangelho adiante. Então entenda, se tratando de distorcimento da palavra e ensinamentos errados, o papel do cristão é combater. Aí sim tem que combater e mostrar o cristianismo verdadeiro. Agora, em relação a pessoa, se ela vai aceitar ou se ela não vai aceitar o Evangelho, se ela vai praticar ou se ela não vai praticar, não cabe ao cristão criticar. Ou seja, a pessoa, ela pode estar com um pé no cristianismo e um pé no mundo. Um exemplo. Qual é o papel do cristão verdadeiro? Ele deve orientar a pessoa, explicar para ela a maneira certa de se viver. Porém, se ela rejeitar e não aceitar, não deve criticá-la, apedrejá-la. Não deve.
o que nós podemos fazer é estender as mãos para ajudar. Se a pessoa não aceitar ajuda, não tem o que ser feito. Mas também não pode criticá-la. Por que motivo não se pode criticá-la? Ora, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A pessoa que é destinada para a vida eterna, que ela já foi eleita antes da fundação do mundo, essas vão andar na palavra de Deus. Essas vão aceitar, porque Deus já predestinou e já deu fé para elas crer. Agora, as que não foram eleitas, não vão aceitar. Agora, as que foram eleitas, não pode criticar as que supostamente não foram eleitas. Não pode. Por que motivo que não pode? Ora, se a pessoa, ela é uma pessoa de fé, e ela tem essa fé dentro dela, ela tem essa convicção dentro dela, que ela está no caminho correto, ela é uma pessoa que serve a Deus, ela tem amor em servir a Deus, ela é grata pelo seu chamado. Saiba que foi pela misericórdia que Deus selecionou lá atrás. Não foi por nada que ele viu que essa pessoa iria fazer, que iria chamar a atenção. Ou seja, Deus não escolheu e não elegeu algumas pessoas pelos méritos humanos. É por isso que a salvação é pela graça, é pela misericórdia. E a pessoa que é uma eleita, ela não deve se ensoberbecer e achar que ela é melhor do que uma que não é eleita. Um exemplo. E ela não deve criticar uma pessoa que não aceita Jesus. Ela não deve. Mas o que nós vemos na grande maioria das vezes são pessoas que acham que são de Deus porque faz parte de alguma comunidade ou de alguma igreja que se diz cristã, e elas automaticamente apedrejam as pessoas que elas acham que não são de Deus. Quer um exemplo? É comum uma pessoa que faz parte de uma igreja que se diz evangélica, que se diz cristã, ela tem até filhos e filhas. Um exemplo. Mas ela vê o filho ou a filha da vizinha, que talvez não faz parte de nenhuma denominação ou congregação que se diz crente ou evangélica, seja lá um nome que se dê. Então ela julga. Ela diz: olha, tá vendo aí, ó? Ah lá, tá na prostituição, tá na bebida, tá nas drogas. Ela julga. Ou até mesmo no caminho para a reunião, a pessoa está indo, ela passa em frente os bares, ela passa em frente às boates, e ela vê as pessoas ali, e ela julga. Olha aí, ó. Tudo no pecado, fazendo coisa errada, isso e aquilo. Você quer o entendimento da palavra de Deus mais a fundo? Você que faz isso, meu amigo e minha amiga, cuidado. Cuidado, porque a probabilidade de você ser um religioso, uma religiosa e não ser um eleito é grande. E a probabilidade daquelas pessoas que você está julgando ser um eleito é grandíssima. Quer uma prova disso? A palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores. Ele próprio diz que não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E a própria palavra diz que não são muitos os poderosos que são chamados, não são muitos os sábios deste mundo,
Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chamou os que não são para confundir os que são. Ou seja, quem são a grande maioria das pessoas que são eleitas por Deus para herdar a salvação? São essas pessoas que você, na maioria das vezes, critica, aponta o dedo, joga pedra e diz que para elas não tem jeito. Cuidado. Porque, na grande maioria das vezes, a probabilidade de uma pessoa dessa ser uma eleita e você não é grandíssima. E não pense que pelo fato de você ir na igreja e fazer parte de uma congregação significa que você é eleito de Deus. Preste atenção. Não significa. Você quer uma prova disso? A palavra de Deus diz que os descendentes de Abraão automaticamente eram judeus. Estavam debaixo da promessa. Realmente eles eram judeus, praticantes do judaísmo, entre aspas. Mas o que Jesus disse para eles? Vocês não podem vir a mim se o meu Pai não enviá-los. Ou seja, a maioria não era eleito. A maioria dos judeus não era eleito. Não era eleito para herdar a salvação. Não foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Mas mesmo assim, eles praticavam aqueles atos, aqueles ritos religiosos. E assim nos dias de hoje, muitas pessoas praticam os atos, os ritos religiosos dentro das igrejas, dos templos, catedrais, e isso e aquilo. E critica pessoas que estão fora, achando que aqueles que estão lá fora são os filhos do diabo, são os filhos do maligno, estão no mundão. Mas engana-se, porque Jesus disse que veio para os pecadores. Jesus veio para os que são considerados loucos neste mundo, para os desprezados. Então, meu amigo e minha amiga, você que carrega esse título de crente, de evangélico, cuidado. Você pode sim ser um eleito, mas se você é uma pessoa que anda apontando o dedo, a probabilidade de você não ser um eleito é grandíssima. É grandíssimo, porque o verdadeiro homem de Deus, de mulher de Deus, que realmente é eleito e tem um chamado de Deus para eleição e foi selecionado por Deus, ele recebe o Espírito de Deus. Deus dá o verdadeiro Espírito, e o próprio Espírito de Deus vai orientá-lo, vai direcioná-lo. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Jesus não ficava aí acusando as pessoas que estavam no mundo. Quantos crentes, homens e mulheres, acusam as pessoas que eles vê nos bares, nas boates? Eles apontam o dedo, eles acusam. Jesus não fazia isso. Jesus estendia a mão e ministrava a palavra e dizia: olha, o caminho correto é esse, o caminho errado é esse. E as pessoas, algumas aceitavam e outras não. Agora, se a pessoa não aceita, se ela não quer praticar, nós não devemos lançar pedras sobre elas. Se aceitar, amém. Se não aceitar, amém também. É a vontade de Deus que é soberana, que já elegeu lá atrás, antes da fundação do mundo. Compreende? Olha o que diz a palavra em Efésios, capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade.
Olha que palavra. Como foi Deus quem escolheu o seu povo em seu amor, as pessoas não podem ter nenhum crédito na sua salvação. Então, os que são eleitos por Deus não têm crédito. Olha, eu fui eleito porque Deus já viu que eu seria uma pessoa boa. Olha, eu fui eleito porque Deus sabia que eu iria aceitar o evangelho, então ele já me elegeu. Nada disso. Deus escolheu com o objetivo que sejam santos e irrepreensíveis diante dele, hein? Isso não é uma opção, mas é o alvo da eleição. Então, qual é o alvo da eleição? Deus elegeu para que motivo? Para que a pessoa fique se gloriando aqui na terra? Deus elegeu para que motivo? Para que fique apontando o dedo para quem não pratica a palavra? Deus elegeu para que motivo? Para que dê um bom testemunho, para que seja o sal da terra e a luz deste mundo, para que seja santo e irrepreensível diante dele, para que glorifique o nome dele, para que as pessoas venham olhar para a sua vida e venham ver verdadeiramente a diferença, e venham ver Deus em você, e venham ver Deus em sua vida, porque Deus é espírito, espírito não pode ser visto. Então, como que uma pessoa vai ver Deus aqui nessa terra, uma pessoa que não serve ele? Ele vai ver Deus através de você, que é um praticante da palavra. É por esse motivo que nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, temos que tomar cuidado de tudo que fazemos, de tudo que falamos, porque temos que dar um bom testemunho aqui nessa terra. Preste atenção. Veja bem, nós não estamos aqui criticando religião, mas para você ver como que existe uma perseguição. Se um político espírita praticar algo errado, a imprensa pode até fazer uma matéria, dizer o político tal fez um desvio de dinheiro. Se um político católico fazer algo errado, a imprensa pode até fazer a matéria, mas vai dizer o político tal fez algo de errado. Mas se um político que se diz evangélico, que faz parte da bancada evangélica, fizer algo errado, preste atenção como que é o título da matéria. Deputado evangélico se envolve em escândalo. Prefeito evangélico desvia dinheiro da educação. Senador evangélico fez isso. Vereador evangélico. Repare que quando a pessoa professa uma fé cristã, a imprensa faz questão de colocar que ele é evangélico. Mas se ele professa uma fé católica, eles não colocam deputado católico. Se eles professam uma fé espírita, eles não colocam deputado espírita. Se eles são ateu, eles não colocam deputado ateu. Mas basta a pessoa dizer que é cristã, basta ela dizer que ela é evangélica, eles colocam como título, deputado evangélico, prefeito evangélico. Preste atenção nas matérias, acompanhe as matérias de corrupção e você vai ver. O que isso significa? Isso significa que todo mundo pode errar aos olhos da sociedade, menos os evangélicos, menos que se dizem cristãos. Eles ficam de olho. E tudo é motivo para criticar. E quando uma pessoa que se diz cristã, se diz evangélica, cai em escândalo, automaticamente ela envergonha o nome de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo disse? É possível que venham os escândalos. É mister que vai vir, não vai ter como não ter escândalo. Mas Jesus disse, ai daquele por quem vieram os escândalos, era melhor que não tivesse nascido. Então, quem professa uma fé cristã, quem professa ser de Jesus, a própria palavra diz, aparte-se da iniquidade, aparte-se das coisas erradas, seja santo porque Deus é santo, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com as coisas santas. É isso que a palavra nos orienta, nos direciona. Então nós temos que o quê? Que vigiar e que tomar muito cuidado, porque através dos nossos atos, atitudes e ações,
nós podemos envergonhar o nome de Jesus e fazer com que algumas pessoas se percam e percam a salvação na alma. E ai daquele que fizer que um pequenino se perca. Vai dar conta. Porque muitas pessoas são fracas. Elas vê o escândalo de uma pessoa que se diz cristã e ela se escandaliza naquilo. Ela não olha para Jesus, que Jesus é santo. Ela olha para o ser humano, que é falho e pecador, que mesmo professando uma fé cristã, está sujeito às fraquezas carnais aqui dessa terra e continua sendo um pecador. Não é porque a pessoa aceitou Jesus que ela deixa de ser um pecador. Ela continua sendo um pecador, ela só será justificada e perdoada quando ela se arrepende dos seus pecados. Porém, muitas pessoas que não têm essa compreensão, são os fracos, são os pequeninos na fé, eles vão olhar para a pessoa que se diz crente evangélica. Quando ela comete um ato errado, eles se escandalizam e muitos deixam até de servir a Deus. Porque eles viram alguma pessoa fazendo uma coisa errada. Eles não olham para Jesus, que é santo, eles olham para o ser humano, que professa o nome de Jesus. E mesmo essas pessoas tendo uma cabeça tão pequena, sendo uma pessoa tão pequena, tão fraca, que não compreende, Jesus disse, olha, você fez com que aquele pequenino se perdesse, eu vou cobrar de você. O seu mau testemunho fez com que eu perdesse pessoas que deixaram de me servir, devido ao seu mau testemunho, então eu vou cobrar de você agora. E o ser humano que deu o mau testemunho, que deu escândalos, vai pagar um preço altíssimo. Então, muito cuidado. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Diz assim, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. A palavra escolheu se refere ao ato soberano de Deus de selecionar com antecedência pessoas para a vida eterna. Paulo afirma a sua certeza que os tessalonicenses são eleitos em duas coisas. O apóstolo Paulo, ele estava afirmando que os tessalonicenses eram eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Ele afirmava. Ele tinha essa convicção. Por duas coisas. Quais eram essas duas coisas que faziam com que o apóstolo Paulo tivesse essa certeza, essa convicção que os tessalonicenses eram eleitos antes da fundação do mundo? Olha aí, a primeira, na autenticidade e autoridade inegável daqueles que pregavam o evangelho entre eles. Os que estavam pregando o evangelho entre eles, entre os tessalonicenses, na autoridade inegável do evangelho. E na autenticidade, eles não aumentavam nem diminuíam o evangelho. E a segunda, na natureza exemplar da resposta dos tessalonicenses ao evangelho. Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês são eleitos. Por que motivo? Porque os que estão ministrando o evangelho estão ministrando corretamente, no pé da letra. E vocês aceitaram, estão praticando corretamente no pé da letra. Então por esse motivo eu afirmo, vocês são eleitos. Repare que novamente a palavra de Deus está dizendo, em outras palavras, os eleitos aceitam o evangelho e praticam o evangelho. Os eleitos não têm dificuldade em aceitar o evangelho. Os eleitos não têm dificuldade em praticar o evangelho. Não tem. Eles aceitam. E por que aceitam? Porque Deus já elegeu antes da fundação do mundo. E por que eles praticam e têm essa convicção? Porque Deus já colocou a fé. Então não é um mérito humano. Não é, foi Deus quem já predestinou, foi Deus quem já elegeu, foi Deus quem deu a fé e mantém a fé. Para quê? Para que seja santo e irrepreensível aqui nessa terra diante dele e dê um bom testemunho, seja o sal da terra e a luz deste mundo e glorifique o nome dele para que todos possam olhar e possam ver a imagem de Deus neste homem e nesta mulher, seja jovem, seja adulto, seja velho, seja branco, seja negro, seja
pobre, seja rico, não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa a língua, não importa o grau escolar, seja quem for, se é eleito, Deus elegeu para isso, para dar um bom testemunho, para glorificar o nome dele aqui nessa terra. Mais uma vez, Deus é Espírito, Deus não pode ser visto, mas ele é visto através da vida daqueles que o servem. Através da vida, através dos frutos daquele e daquela que o serve, ele será visto. E o mundo está de olho, sobre aqueles e aquelas que professam o nome de Deus. Como foi dito, quando uma pessoa que se diz que é cristã comete algo errado, ele diz: fulano evangélico fez isso de errado. Quando a pessoa é católica, é espírita ou é ateu, ou budista, seja lá o que for, eles não falam nada. Eles fazem a matéria, mas não diz a religião delas. Mas quando a pessoa se diz que é cristã, preste atenção, eles fazem questão de colocar: fulano de tal evangélico fez isso de errado. Por que motivo? Para envergonhar. Para envergonhar o nome de Jesus. E o nome de Jesus é envergonhado. E muitos que têm a mente pequena, que são os pequeninos, acabam se desviando do evangelho. Acabam olhando para esses homens e mulheres que fazem coisas erradas e acabam até desacreditando de Deus. Mas Deus tem alguma culpa nisso? Deus fez algo de errado? Não foi Deus quem fez foi o ser humano. Então, meu amigo e minha amiga, você que fica julgando as pessoas que não aceitam o evangelho, que não aceita Jesus, cuidado, não julgue, não julgue. E você que aceitou o evangelho, que aceitou Jesus Cristo, cuidado com o testemunho, porque temos que ser o sal da terra e a luz deste mundo. Cuidado com o testemunho, muito cuidado com o testemunho, porque haverá uma cobrança em cima de todos e haverá um julgamento. Então, muito cuidado com a vida cristã. E aquele que professa o nome de Jesus Cristo aqui dessa terra, aparte-se da iniquidade. O que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Esta é a palavra do Senhor Deus.